Olá queridos, eu sou a Marta Pinto, seja bem-vindo ao canal Cristão Bem Resolvido. Este será o primeiro vídeo do ano 2021. Eu, antes de mais, quero desejar um excelente ano 2021, que seja um ano assim, o ano do avivamento. Foi isso que eu tenho sentido no meu coração. Eu creio que o ano 2021 seja um ano de avivamento. Isto tudo com base naquilo que nós temos vivido ao longo desta caminhada até chegarmos aqui. 2020 trouxe-nos muitas tristezas, muitos lutos, todo esse discurso que vocês já devem ter ouvido falar por parte de outros irmãos, não é? E eu queria compartilhar com vocês algo que está no meu coração, não especificamente algo inspirado da parte de Deus, evidentemente. Durante a minha trajetória aqui no canal, eu tenho orado muito e tenho orado também por vocês. Então, eu queria dizer que este é um ano que está a iniciar. Este ano é um ano novo e nós devemos ter alguma convicção. É um ano de avivamento, mas para haver avivamento nas nossas vidas, nós precisamos de ser pessoas convictas. Sabemos que as nossas emoções muitas das vezes falam mais alto, sabemos que as nossas emoções muitas das vezes nos fazem dizer palavras da boca para fora, mas a coerência e a convicção são pilares fundamentais para você ser bem-sucedido neste ano de 2021. E eu queria deixar uma palavra. Eu tenho pensado muito ao longo desta caminhada, da minha trajetória, e eu vou compartilhar hoje com vocês algumas experiências que eu vivi aqui no Reino Unido. Para quem não me conhece, não é? Eu sou a Marta Pinto e tenho 3 crianças, 3 filhos. Eu vim para o Reino Unido em 2012 e já tinha o primeiro filho. Vim com um bebezinho, ele tinha 18 meses, sensivelmente, e eu vim com o meu esposo para cá e com o meu filho. Nós viemos para cá com uma mão à frente e outra atrás, não é? Porque nós não tivemos uma grande preparação assim. Fomos acolhidos pela minha prima, fomos bem-sucedidos, mas lutamos muito. Não foi fácil a minha trajetória aqui e eu queria compartilhar algo com vocês que eu vivi na minha vida. Eu acredito que vocês olhem para mim hoje muitas das vezes nos vídeos e dizem, já me disseram, Marta, estás sempre tão bonita, tão bem apresentada. A verdade é que eu aprendi muitas coisas na minha vida. A verdade é que o facto de estar bonita e apresentada não significa que eu seja uma pessoa exigente nessa questão de luxos, nessa questão de beleza, de ter que ir ao cabeleireiro todos os meses. Eu não sou uma pessoa muito exigente nesse aspecto, porque Deus lapidou a minha vida. O meu processo aqui em Londres foi um processo de lapidação, foi um processo, nós viemos para aqui para crescer espiritualmente e para aprendermos algumas coisas que eram necessárias. Não significa que você vai ter que sair do seu país para passar para a mesma situação. De repente, Deus vai colocar pessoas na tua vida que te vão lapidar, pessoas na tua vida que te vão confrontar, e muitas das vezes é necessário, porque não estamos habituados a receber confrontos. Sempre somos seres humanos que não estamos habituados a isso. E hoje este vídeo vai ser um vídeo de bate-papo. Eu vou falar um pouquinho, vou de alguma maneira mostrar para vocês como foi o que eu vivi na minha trajetória aqui em Londres. Não vou falar tudo, poderei vir a falar num dos outros vídeos, mas vou falar um pouquinho. Não foi uma coisa fácil. Do momento mais difícil da minha vida aqui em Londres foi quando eu engravidei. Deus deu-me a graça de estar grávida do meu segundo filho, Isaac. É uma criança linda e foi um presente na minha vida, evidentemente, mas foi numa altura em que eu não esperava. Eu estava
Tinha acabado de mudar de casa, finalmente tinha acabado de deixar um quarto muito pequeno, um quarto que Deus me deu, porque nada daquilo que eu vivi, onde quer que eu tenha passado, foi permissão de Deus. Deus queria que eu fosse para ali, e glória a Deus por aquele quarto. Um quarto em que eu tive algumas surpresas, tinha ratos, e nós não sabíamos, vivemos ali momentos difíceis. Um quarto, era um prédio, e tinha um quartinho, tinha várias, aquilo era um prédio que tinha vários quartos, digamos assim. E eu, na minha trajetória, nessa fase, muitas das vezes eu me via ali situações na minha vida. Nós tínhamos acabado de mudar de casa, aquele quarto era um quarto com ratos, tinha ratos, eu não sabia, tivemos que tentar fechar todos os buracos do quarto. Esse prédio foi um prédio, meu Deus, quando vocês entravam naquele prédio, aquele prédio tinha um aspecto horrível. E eu pagava bem caro para aquele quarto, porque eu vivi em Londres mesmo durante muito tempo, 3 anos e meio em Londres. Eu vivo no Reino Unido, agora já não estou na cidade de Londres, estou bem pertinho, mas esse quarto era um quarto onde nós tínhamos cama, um passo, 1 metro de cozinha, uma shower, que é um chuveirinho para tomar banho, e o meu lavatório era daqueles miniatura, bem pequenininho, e era ali que eu e o meu marido, foi ali que nós começámos a avançar a nossa vida aqui em Londres. O meu esposo trabalhou em restaurantes, eu fiz muitas limpezas também. Tudo isto com um bebê pequeno, não é? O meu filho dormia numa caminha pequenininha, daquelas caminhas de viagem, ele dormiu aí durante muito tempo. Não foi fácil para mim, porque eu quando deixei Portugal eu tinha tudo, eu tinha uma casa, tinha tudo bom e melhor, mas realmente a minha condição de vida não estava a ser, eu precisava tomar um rumo e foi por isso que nós viemos para cá. Só que tivemos que começar tudo do zero. Muitas das vezes, principalmente aqui na Europa, as pessoas têm muito o hábito de comprar coisas novas, luxos, não é? E na verdade eu aprendi muito aqui. Deus começou logo. Eu nunca fui uma pessoa muito exigente, eu nunca fui materialista, graças a Deus. Mas Deus começou a trabalhar logo na minha vida nessa área. Eu lembro-me muito bem que eu não tinha nada. O colchão que nós tivemos foi achado no lixo. A cama foi achada no lixo. De uma pastora, uma abençoada pastora que hoje já está em Portugal. Beijo, pastora Eugénia, beijinho para si. Pastor Tavares, pastora Geninha, foram pessoas que nos ajudaram muito, nossos pastores. E ela trabalhava num sítio onde ela fazia limpezas. Eu não sei explicar muito bem, mas havia muita gente que mandava camas fora. As camas estavam em bom estado, só que estavam no lixo. E nós efetivamente aceitámos. E começámos a nossa vida com tudo dado, tudo o que nós tínhamos aproveitávamos, coisas assim que eu nunca pensei. Deus preparou-me ali para aquilo. Não foi fácil, gente, foi difícil a minha caminhada, mas não foi fácil. Isto só para vocês terem uma ideia, porque há muita gente que vem para cá e tem, porque não é fácil vir para cá. Mas há muita gente que vem para cá e já tem uma vida, consegue ter logo uma vida estável. Naquela época não era tanto assim. Ainda levámos um tempo, precisámos de ajuda do Estado, o Estado ajudou-nos durante um tempo. Hoje, graças a Deus, não temos ajuda nenhuma. Mas quando sempre fomos pessoas muito coerentes, muito zelosas pelas coisas de Deus, ou seja, nunca fizemos nada de qualquer maneira, sempre fizemos tudo debaixo das leis, respeitando as leis estabelecidas aqui na Terra. Isso é muito importante também dizer. Mas quando, entretanto, neste processo todo, esse prédio onde eu morava, era um prédio, tinha um aspecto horrível. Eu cheguei a lavar paredes com sangue com a minha pastora. Quando nós fomos para lá, nós resplandecemos a luz de Deus naquele lugar. Aquele prédio estava sujo, minado, tinha sangue nas paredes. As pessoas que lá estavam
Eram pessoas, provavelmente pessoas, alguns bons e outros talvez não tanto. Eu vivia lá ao meu lado, era uma pessoa bêbada, mas para a glória de Deus, nunca na minha vida, aquilo que eu fiz ali com a minha pastora, de limpar aquelas paredes todas, aquele prédio todo, um prédio de 3 andares, limpámos tudo, com lexívia pura, as minhas mãos ficaram cheias de feridas. E quando as pessoas que moravam lá, os moradores que moravam lá, começaram a ver aquilo, eles viram, não, peraí, esse pessoal é bom, essa gente é boa. Tinha lá um abençoado que não tinha luz, o meu pastor colocou lá ligou, pagou lá a luz para ele, não me recordo bem, era diferente a luz lá. Pagou a luz para ele e com base dessa atitude, dessa ação que nós tivemos ali, eles olharam para mim e nunca na minha vida, eles sempre me respeitavam. Eu dava-me ao luxo muitas vezes de entrar no prédio, eles já me ouviam entrar e pegavam nos sacos das compras, porque eram 3 andares, né? As escadas não tinham elevador, então pegavam muitas vezes nos sacos e eu carregava o Rafael e eles pegavam nos sacos e levavam os sacos até lá acima. Era época de Páscoa, era época de Natal, batiam à minha porta e davam brinquedos para o meu filho. Nunca ninguém me fez mal, uma bênção, e tudo isso eu tenho que glorificar a Deus. E porquê que eu vivi tudo isto? Porquê que nós vivemos tudo isso? Entretanto, na época em que eu engravidei, eu tive o privilégio de Deus me concedeu um filho, eu engravidei, mas eu não descobri a minha gravidez naquele quarto, porque provavelmente se eu descobrisse a minha gravidez naquele quarto, eu ia entrar em pânico. E eu só descobri quando já estava naquela casa, uma casa abençoada, conseguimos, sem ajuda de ninguém, sozinhos conseguimos, juntámos um dinheirinho, conseguimos ir para uma casa digna com 2 quartos e fomos muito felizes naquele lugar em Londres e Deus ajudou-nos. Deus sempre nos abençoou. Tudo o que nós fazíamos, nós colocávamos nas mãos de Deus, dávamos o primeiro passo, sempre colocávamos nas mãos de Deus, sempre orávamos. Tudo aquilo que nós tivemos na nossa mão foi sempre Deus que nos abençoou, foi sempre Deus que nos ajudou. Ele sempre estava à frente das nossas batalhas. E a verdade é que eu engravidei do Isaac e eu lembro-me que eu fiquei muito feliz, eu fiz um teste de gravidez. E quando eu fui ver o teste de gravidez, eu vi o positivo, eu fiquei surpreendida, não estava à espera. E veio o Isaac. Foi um momento difícil porque todo o dinheiro que eu não quero chorar, mas eu vou tentar não chorar porque sempre que eu me lembro dessa fase, as lágrimas vêm aos olhos. E eu lembro-me que nessa trajetória eu descobri a gravidez. Hoje é mesmo um bate-papo. Eu estou a beber um cafezinho e tudo, estou bem tranquila, bem relaxada. Esta sou eu, eu sou assim. E eu lembro-me que eu fiquei grávida e aquilo foi uma surpresa para mim. E eu percebi que estava grávida. A nossa realidade lá era muito diferente. Nós tínhamos o dinheiro contado. Era uma coisa incrível. Quando chegava ao final do mês, se falhasse alguma coisa, nós estávamos feridos porque nós não tínhamos dinheiro. E nós fomos ganhando coisas para a casa. Nunca nos faltou nada. Sempre Deus colocou a mão, sempre Deus proveu todas as coisas. E eu engravidei, passei por momentos difíceis na minha vida. Nós não tínhamos carro, nós tivemos 3 anos sem carro. Ganhámos o primeiro carro quando finalmente o Isaac nasceu. E na trajetória da gravidez do Isaac, Deus lapidou muito a minha vida. Foi num hospital, nas consultas que eu desenvolvi o meu inglês, que não é um inglês por aí além, é fraquinho. Mas eu lembro-me que o meu filho, o Rafinha, é uma criança muito agitada. Eu lembro-me que eu ia para as consultas e tinha que olhar pelo Rafa, grávida, com um barrigão enorme. Eu ia a pé, eu andava muito a pé. E eu lembro-me que eu ia para o hospital, meu marido tinha que trabalhar
E eu fazia essas coisas sozinha e muitas vezes eu sentava-me nas salas de espera para fazer os exames e análises, tudo aquilo que vocês sabem que uma grávida precisa. E eu sentia-me sozinha, porque eu sentia falta da família, eu sentia falta e não tinha. Como toda a gente que imigra sente, não é? E eu lembro-me que até que o Isaac nasceu, eu tive as primeiras contrações e eu passei, aí sim, custou-me bastante. Foi uma fase da minha vida difícil. Começou-me a dar as contrações, eu comecei a sentir contrações, uma grande barriga, sempre fiz barrigas muito grandes e o meu esposo estava lá comigo, só que nós tínhamos um problema, não tínhamos com quem deixar o Rafael e no momento das contrações eu não pude ter o meu marido ali ao meu lado a noite toda porque eu fiquei internada, não é? Eu ia fazer, e a cesariana já estava marcada e entretanto eu fiquei sozinha, aquela trajetória toda, contrações e mais contrações, e sempre sozinha. Meu marido teve que ir embora, teve que ficar em casa com o Rafael. Entretanto, no dia a seguir ele voltou, deixou o Rafael com os irmãos lá da igreja. Graças a Deus correu tudo bem, porque até nisso nós tínhamos dificuldade, porque o Rafinha era uma criança que só ficava connosco. Nós nunca fomos assim deixar o nosso filho com ninguém. Nem hoje a gente não gosta muito. Nada contra, mas não gostamos muito. E quando eu engravidei, quando eu tive o Isaac, foi tudo tranquilo, uma bênção, mas no processo em que eu fiquei internada no hospital, foi cesariana, eu tive internada 2 dias, foram 2 noites que eu fiquei no hospital. E eu descobri, o meu filho quando nasceu eu tinha o açúcar baixo. Foi quando as emoções começaram a vir ao de cima e eu não aguentei, eu chorei um pouco e fiquei triste. Foi realmente foi um processo que Deus permitiu que a gente vivesse sozinhos, sem ninguém, literalmente. Eu não sei o porquê, mas não apareceu ninguém, foi mesmo um processo difícil. É claro, alguns irmãos da igreja viviam longe, também alguns, mas nós não tivemos que passar por aquele processo sozinhos. Deus deixou-nos passar por aquele processo sozinhos. E eu lembro-me que o Isaac estava com o sangue baixo, o açúcar baixo. Eu liguei ao meu esposo a dar essa informação e comecei a chorar, comecei a ficar um bocado... Eu tentei manter sempre a calma, mas depois a minha pressão subiu muito. E tudo isso a gente viveu sozinhos. Não tivemos mesmo ninguém assim, não tínhamos a família, não tínhamos ninguém. Eu lembro-me que eu estava sozinha e estava a pensar nisso hoje. Lembro-me que eu estava sozinha no hospital com o bebê e o processo da amamentação era um processo difícil, como todas as mamães sabem. E eu estava a amamentar o Isaac e à medida que eu amamentava fazia-me doer. E eu estava desesperada com dores, então eu na internet sozinha a pesquisar como é que eu havia de sarar aquela ferida, porque estava com muita dor e foi uma coisa horrível, sozinha, sem ninguém. As enfermeiras, as midwives falavam inglês, né? Então eu tinha que me desenrascar o meu inglês, eu tinha que falar com elas de alguma maneira. Não foi fácil, gente, foi realmente um processo doloroso. Eu não tive visitas no hospital, eu não tive uma visita no hospital. O meu esposo foi-me visitar debaixo de chuva e chegou lá e eu viu-me, mas o meu filho, o Rafinha, não parava quieto, então eu falei, não, vai embora. Teve lá 5 minutos e foi embora, porque eu mandei-o embora. Eu disse, não, vai embora porque ele não para quieto, não se pode estar aqui a fazer barulho. E foi uma trajetória muito difícil. Para vocês verem, isto dá conclusão, estou a compartilhar isto com vocês porque Deus sempre trabalha nas nossas vidas de forma, e às vezes dói. Nós precisamos de entender que dói. O processo de lapidação, de limpeza dentro de nós, de dentro para fora, dói.
E realmente doeu muito. Depois eu ainda me lembro que o Isaac melhorou. Ele fez um pouquinho de suplemento, bebeu um pouquinho de leite da lata no início, eu lembro-me disso tão bem. E sempre sozinha, naquele hospital, o meu marido foi-me buscar de táxi e nós viemos para casa de táxi. Chegámos a casa, tinha tudo arrumadinho, a minha esposa ajudou-me bastante. Aí, nessa bela noite, eu pensava que o Isaac só queria mamar do peito, né? Ele mamava do peito, mas infelizmente aquele mamava, mas não matava a fome, porque o leite demorou um pouquinho a subir, então eu tive que sempre dar um pouquinho de suplemento na fase inicial, depois deixei de dar. Ele passou só a mamar do peito, mas no início ele estava cheio de fome, não saciava. Então ele berrava. Eu há 2 noites que eu não dormia, porque entretanto a senhora do lado tinha também tido um bebê, o bebê dela chorava muito, eu até orei pelo esse bebê, disse: Deus, por favor, coloca a tua mão sobre essa criança, porque ele tinha muita cólica. E estava a chover muito. E eu lembro-me que o meu marido disse: não, como é que a gente agora vai encontrar Aptamil para ele? Porque ele está cheio de fome, eu tenho que comprar Aptamil. O meu marido saiu debaixo de chuva, foi a pé, andou bastante tempo a pé para um sítio. Um supermercado estava aberto 24 horas, chama-se Tesco. E ele chegou lá, toda arrebentada, às 2 da manhã, porque o Isaac não parava de chorar e eu estava cansada. O Rafinha a chorar de um lado, o Isaac a chorar do outro. O meu marido a andar à chuva. E quando foi à caixa pagar o leite, ele estava a explicar: eu estou aqui, a falar em inglês com a pessoa, eu estou aqui por causa do meu filho, porque ele estava cheio de fome. E, entretanto, quem era a pessoa que estava lá ao pé dele? Um taxista. E o meu esposo veio para casa de táxi, para a glória de Deus. Mas eu queria vos dizer que Deus sempre está connosco. Por mais difícil que seja, Deus sempre está connosco. Este taxista podia estar num outro lado qualquer. Só que quando ele chegou a casa, eu estava completamente cansada, sentada no chão com o Isaac, quase a desmaiar, a cair para o lado. E ele olhar assim para mim. No dia a seguir eu dormi, no dia a seguir as minhas pressões estavam altíssimas, eu comecei a chorar com medo. Enfim, foi um processo difícil, já passou, mas não foi fácil. E é necessário passar por essas dificuldades. É necessário passar por tudo isso. Muitas das vezes para crescermos, para amadurecermos e entendermos que temos de depender de Deus. Naquele momento nós só dependíamos de Deus, nós não tínhamos ninguém. Tínhamos os nossos pastores, sim. Eles depois vieram nos visitar, passado algum tempo. Talvez eles que quisessem respeitar o nosso espaço. Nós também nunca fomos pessoas de incomodar os pastores muitas vezes. Nós tentámos sempre ultrapassar as nossas batalhas sozinhos. Mas volta e meia ligávamos para eles, mas nesta questão do nascimento do Isaac foi realmente, vocês não imaginam, não foi mesmo nada fácil. Não tive nem uma visita no hospital, foi incrível, mas tudo aquilo foi necessário para eu hoje ser talvez a Marta Pinto do Cristão Bem Resolvido e poder compartilhar com vocês coisas que eu nunca pensei que viesse a viver um dia. Naquela época a minha mãe não podia vir para casa, para o pé de mim, porque a minha mãe tinha acabado de ser operada. O meu sogro também não podia vir, a minha sogra. Então tivemos mesmo obrigatoriamente de viver aquilo tudo sozinhos. E até aqui nos ajudou Deus. Até aqui Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado. E nunca nos faltou nada. Nunca. Hoje nós temos uma vida digna. Hoje nós temos uma vida estável. Mas foi preciso pagar um preço. Nós não viemos para aqui para um berço de ouro. Nós tivemos que lutar e nós conseguimos, graças a Deus. Nós saímos por cabeça e não por cauda, em nome de Jesus. A palavra de Deus é fiel e tudo
aquilo que nós fazíamos, nós colocávamos diante de Deus, sempre. Então, que este ano 2021 seja o ano em que você faça isso, aceite o processo, embora seja difícil, mas é necessário para você crescer. Porque se você quer ser usado por Deus, se você quer pregar a palavra, se você quer evangelizar, se você quer fazer um trabalho para Deus, você precisa ser lapidada, você precisa de ser, como nós estamos a falar aqui sobre o caráter de Cristo, você precisa de entender que é necessário Deus trabalhar na sua vida para você ter bagagem e enfrentar outras coisas, as coisas espirituais. Existem coisas que nós não vamos conseguir suportar se não formos espirituais. Eu era mais carnal naquela época, hoje eu sou diferente. Então é assim, tudo que nós vivemos não foi por acaso. E não foi fácil, gente, não foi fácil. Eu ia para o hospital, uma vez eu tive que fazer um eletrocardiograma porque eu estava com as palpitações muito aceleradas na gravidez e eu estava a fazer o eletrocardiograma assim, deitada na maca, e o Rafa, o meu, que era pequenininho, tinha 3 anos, andava lá a correr de um lado para o outro e eu toda ligada com a máquina, a olhar para ele, meu Deus, essa criança não para. E claro, as palpitações ainda aceleravam mais, as midwives olhavam, meu Deus, essa rapariga está com as palpitações muito altas, e foi difícil, gente. Não foi fácil. Então eu queria deixar aqui registrar um pouquinho de mim, de quem eu sou, como eu sou. Eu sou esta, sem maquiagem, desta vez, completamente eu. E eu sou assim. Esta é a pessoa que vocês querem conhecer melhor, esta sou eu, genuinamente. Não tenho mesmo nada a esconder para cada um de vocês. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para vocês que desejo-vos um excelente ano 2021. Desejo que vocês sejam bem-sucedidos, mas que aceitem o processo da correção, aceitem o processo do confronto para crescer, para amadurecer. Ser cristão não é somente ser cristão não é somente sentado num banco. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é ter história. Que história você vai querer ter se você não se deixa tratar? Se você for ver a Bíblia, todos aqueles que viveram experiências com Deus, eles fizeram história. Então, você seja a história. Você seja a história. Porque o livro de Atos dos Apóstolos tem continuidade. E você tem que dar continuidade em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E você compartilhe, deixe o seu like. E espero que você entenda. Hoje eu decidi abrir um pouquinho mais o meu coração e dar-vos a conhecer um pouquinho da minha vida pessoal, da minha trajetória aqui em Londres. Já teve alguns seguidores que me pediram isso. E eu hoje decidi gravar esse vídeo para vocês. Um bate-papo aqui com o meu cafezinho mesmo. Dá uma bênção. E desejar a vocês um excelente ano 2021. Tem muito trabalho ainda daqui para a frente. Eu tenho a certeza que vai ser uma bênção. Conto com a vossa ajuda. Conto com a vossa ajuda para compartilhar os vídeos, para se subscreverem nesse canal. Eu agradeço à irmã Rosa de Saron, que me ajudou bastante nesse aspecto. Divulgou muito o meu canal. Divulgou algumas vezes em alguns vídeos. Eu agradeço a ela todo o meu coração. Deus te abençoe, Deus te retribua 100 vezes mais. O irmão Eric também, de alguma maneira, também me ajudou. Então eu quero agradecer a vocês dois, amém, por tudo. Deixar aqui um grande beijinho para todos, para a filha de Sião também. Um grande beijinho para o irmão Léo também. Todos aqueles que estiveram comigo, o irmão Francisco também. Verdade Prática também, um grande abraço e um excelente ano de 2021. Eu acredito que Deus vai fazer coisas grandes e que possamos ser youtubers unidos, que venhamos a crescer para a glória de Deus. Amém? Muito obrigada e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijinho.